Então, hoje nós vamos ver a grande ameaça que ronda os brasileiros. Como se já não tivéssemos tanta, né? Mais uma agora. Vamos lá. Bom, mas do que se trata? O ministro da Justiça, Flávio Dino, foi esta semana indicado pelo governo Lula para ser o próximo ministro do STF. É pouco ou quer mais? Aí nem vamos falar do PGR, né? E o que quer dizer isso? Corremos perigo e dos grandes. E eu não estou exagerando. Não estou exagerando nem um pouco. Corremos grande perigo mesmo. Por quê? Primeiro, que ele é um comunista assumido. Já provou que é antidemocrático, gosta de censura, né? E é um tirano. E a outra opção? Seria melhor? Não, claro que não. Bom, eu não diria que poderia ser melhor, né? Talvez menos ruim. Mas Flávio Dino supera aí todas as outras opções. A gente conhece um aí que é o Bessias. Parece que tem um outro aí também. Mas, independente de quem seja, esse ministro da Justiça que hoje está no governo e agora indicado, simplesmente é a maior ameaça para esse Brasil. Lembram quando Bolsonaro alertava das 2 vagas do STF que abriria para esse mandato de 2023 a 2026? Lembram disso? Pois é, ele estava corretíssimo. Ele, sempre que falava na nova eleição, ele sempre colocava essa importância da indicação de mais 2 ministros para a corte. E agora a gente vê isso. Essa bucha. Com todo respeito que a esse que está prestes a vestir uma toga aí, né? E, na verdade, é um tapa na cara do povo de bem desse país. Ou seria aí o troco, um contra-ataque. Talvez as últimas medidas do Senado tenha sido aí um estopim, né, para acender essa fagulha aí de ameaça mesmo que o governo está colocando para os brasileiros. Vamos agora ver se os senadores têm alguma altivez, principalmente Rodrigo Pacheco, para poder rejeitar mais uma ameaça às liberdades do cidadão brasileiro. Semana passada, o Senado começou a costurar uma tentativa de diminuir o poder do Supremo, que é muito bem-vindo, né? Devido devido ao que tem acontecido há quase 5 anos atrás, até agora, né? E que eu acredito que não representa muita coisa, né? Porque seria ou será só acabar com as decisões monocráticas. Eu acredito que isso tenha servido realmente para essa reação contra o Senado e contra o país. E isso não é um tapa na cara. Na verdade, é um soco na boca do estômago do brasileiro.
A Globo News começou dando o tom do que estaria por vir com Eliana Cantanhede. Vamos ouvir o áudio dela aqui. Vamos lá, o primeiro áudio. Costa deu uma entrevista aqui na Globo News, no Jornal das 10. E eu estava no Jornal das 10 e antes dele entrar, um ministro do Supremo falou o seguinte: acabou a lua de mel com o governo. Traição rasteira. União com os bolsonaristas contra o STF, depois de tudo que aconteceu, Jacques Wagner precisa renunciar à liderança, senão acabou o papo com o STF, Planalto STF. Mas o curioso, por que eu quero contar essa história? Porque a gente estava ao vivo com o Rui Costa falando e o ministro do Supremo ficava rebatendo em tempo real o Rui Costa aqui no meu celular. Sabemos todos que ministro é esse. Não. Todo mundo acha que foi o Gilmar Mendes e eu juro pelas minhas filhas que não foi o Gilmar Mendes. Olha só. E tem a prova. Mas eu queria só dizer como é que pode. O tom, bem rapidinho. o tom da sua fonte. Não, imagina. Mas dá o tom pra gente ver. Não, aí é o seguinte. Se não é o Gilmar, é o Alexandre de Moraes. Olha só, gente. Ele falou o seguinte, recado dado. Eu perguntei, nossa, mas tá nesse pé? Ele disse, recado dado. Aí o Rui Costa falava e ele dizia, imagina, tá mentindo. Como é que ele não sabia? Aí vem o Rui Costa insistindo que ele não sabia, o Lula não sabia. Aí o ministro do Supremo me manda um meme, sei com C cedilha. Aquele do cachorrinho, tem aquela figurinha. Sei, o Lula não sabia, o Rui Costa não sabia também. Aí ele fala assim, olha, essa esquerda leninista é igual à extrema-direita, né? E ele ainda disse mais. Curioso, né? O Jacques Wagner da Bahia, né? O Rui Costa da Bahia e o Otto Alencar e o Ângelo Coronel da Bahia. Mas aí eles dizem, não, mas os dois foi por causa do PSD que mudou na última hora. E os ministros do Supremo não querem acreditar nisso, não. Vamos ouvir o outro som aqui. A turma estava bem animada, né, na Globo News. Vamos ouvir outro aqui. Por exemplo, o ministro Gilmar Mendes ligou para o Jacques Wagner e teve uma conversa duríssima. Os dois tiveram uma conversa muito dura. E o Gilmar Mendes, segundo as minhas informações, minha apuração, o Gilmar Mendes, inclusive o Jacques Wagner não gostou, porque o Gilmar Mendes disse o seguinte, olha, ou você foi um gênio ou foi um idiota. Gênio, se isso aí foi para ficar com o pé em cada canoa, agradar o Supremo e agradar o Senado. Mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu é que o governo acabou ficando ruim com todos os lados e, portanto, o Gilmar Mendes chamou o líder do governo de idiota. Então, a coisa está indo mal e o que a gente vê? A gente vê que o Supremo está se sentindo traído. Por quê? Porque a eleição do Lula, né, dependeu do Supremo. A vitória do Lula, enfim, toda essa reviravolta que houve, dependeu do Supremo. E o Supremo foi o carro-chefe na defesa da democracia. Essa é a posição deles. E eu achei isso um teatrinho, né? Porque eles estão todos juntos. E eu vou justificar o que eu disse sobre a indicação do Flávio Dino ser uma ameaça, mostrando os próprios feitos dele, né? Eu vou começar mostrando seus antecedentes aqui para a gente ver quem é realmente o Flávio Dino. Por que ele representa uma ameaça até maior do que aquelas que existem hoje lá no STF. Vamos lá, a primeira aqui. Na verdade, uma fala do Gilmar aqui, né, que tem muito a ver também
sobre isso, porque o Gilmar Mendes, ele já disse, né, com muita ênfase, que o STF tem aí vamos dizer assim, ele é o responsável pela eleição do presidente Lula. E, evidentemente, ele quer um contra... Sei lá. Ele quer que seja reconhecido isso. Não sei se ele quer algo a mais, mas ele quer o reconhecimento. Então, por isso que deu esse problema. E ele conversou isso que a Catanhede falou aí, a respeito do governo, né, e fazendo cobranças. Então, vamos ouvir o Gilmar Mendes aqui. Muitos dos personagens que hoje estão aqui e passam de todos os quadrantes políticos só estão porque o Supremo enfrentou a Lava Jato. Agora eles não estariam aqui. Inclusive o presidente da República. Pois é, ouviu, né? Nenhum deles estariam aqui, inclusive o presidente da República, se não fosse o STF. Pois é, vamos ouvir então agora o antecedente aqui do Dino. Em 2016, cerca de um ano após assumir o governo do Maranhão, Flávio Dino foi acusado pelo presidente da Sociedade Maranhense de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil no Maranhão, o senhor Wagner Cabral, de fazer acordos com facções criminosas do Estado. O acordo envolveria um afrouxamento na política de segurança dentro dos presídios, bem como no próprio combate ao tráfico no Estado. 5 anos após a denúncia, a população maranhense viu explodir o domínio de facções criminosas pelo interior do estado e em muitos bairros da capital maranhense. E vejam só, em 2021, o governador Flávio Dino ganhou o prêmio de melhor sistema penitenciário na 10ª edição do ranking de competitividade dos estados, que simplesmente significa que ele foi um bom governador para bandido. Poucos meses antes de ganhar um prêmio por excelência no tratamento de ladrões, assassinos, estupradores, sequestradores, traficantes e bandidos em geral, o governador Flávio Dino foi acusado de gastar milhões de reais na construção de 22 módulos íntimos, que ficaram conhecidos na época como motéis para bandido. Detalhe, naquele tempo nós vivíamos o auge da pandemia e uma das prioridades do governo eram os tais módulos íntimos. Apesar de todos esses impropérios, quando governador, Flávio Dino foi nomeado ministro da Justiça e Segurança Pública. Poucos meses após a nomeação, em março, foi visto no Complexo da Maré, uma das áreas mais perigosas do país, sem escolta e sem proteção. 10 meses após assumir o cargo, agora se tem a notícia de que a primeira-dama de uma das maiores facções criminosas do Brasil estava visitando o Ministério da Justiça. O fato é que esses casos envolvendo o ministro Flávio Dino só surpreendem quem não tem um mínimo de conhecimento da história dele. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe com seus amigos e siga o nosso perfil. Pois é, então vamos a outra aqui. Na condição de deputado estadual do Maranhão de segundo mandato, a minha satisfação de estar hoje participando dessa comissão de segurança, como convidado do Dr. Alain, agradecendo a oportunidade de fala, acompanho o trabalho de vocês de maneira muito recorrente e orgulhosa, inclusive, de não terem baixado a cabeça. O ministro Flávio Dino, nós costumamos chamá-lo no Maranhão atualmente de ministro Lacron. Na França existe o presidente Emmanuel Macron, ele vive aqui num momento de lacração, portanto é conhecido hoje como ministro Lacron, que é completamente avesso à liberdade de pensamento, à liberdade parlamentar de questionamento também. Devo dizer que foi o homem que acabou a segurança pública do Maranhão. Acho que vocês, infelizmente, não tiveram condições ainda de visitar o sistema de segurança pública do Maranhão, mas a Polícia Civil hoje é completamente desmanchada dentro do Estado, a perícia técnica, a Polícia Militar é insatisfeita com suas carreiras, graças aos 8 anos de desaparelhamento do ministro. Então, ele ser ministro da Justiça e da Segurança Pública, na verdade, é um verdadeiro deboche
ao cidadão brasileiro por parte aí do presidente da República. O perigo desse homem no STF, ele é iminente. Por quê? Porque é um mentiroso quanto mais. É uma pessoa que busca, com a maior desfaçatez possível, sempre argumentos que desqualifiquem adversários para fugir de debater teses. É o que ele faz sempre com essa comissão. E digo, mantenha a altivez da Comissão de Segurança Pública, não baixem a cabeça, usem de todos os mecanismos para que garantam a respeitabilidade da Câmara dos Deputados do papel parlamentar. Essa situação da baleia é só uma das vergonhas que ele faz em relação aos seus adversários. No Maranhão, ele colocava a polícia na porta de adversário político em período de eleição, para perseguir literalmente. Ele criou serviço de inteligência na Polícia Militar, inclusive, tem denúncias quanto a isso aí para perseguir adversários políticos. É um homem perigoso, tanto na condição de chefe aí da Polícia Federal, do Ministério da Justiça, e também perigosíssimo se for ao STF. Então, essas são as nossas considerações e ficam os nossos agradecimentos pela participação hoje aqui. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado e seja bem-vindo, o deputado estadual, doutor Iglesio. Pois é, vamos ao Adriles aqui, que tem coisas a falar também a respeito do Flávio Dino. Flávio Dino é o homem que já chantageou representantes de redes sociais para que houvesse censura e perseguição dentro das redes para atender os interesses opressivos do governo e do STF. Flávio Dino é o homem que é aplaudido na favela da Maré, região dominada pelo tráfico, onde todo mundo sabe que só entra lá pessoas que são permitidas pelos narcotraficantes e milicianos. Flávio Dino é o homem que sumiu com imagens das invasões do 8 de janeiro, em que ele disse à Rede Globo, disse que viu de camarote aquelas invasões e não fez nada para impedi-las, pois sabia que aquelas invasões seriam um estopim para a caçada, a perseguição de pessoas conservadoras no Brasil, como se deu. Pessoas presas sem o devido processo legal, pessoas censuradas e até uma pessoa morta pela omissão do senhor Alexandre de Moraes, cuja PGR pediu para que esse homem fosse solto. Alexandre de Moraes está aplaudindo a entrada, a nomeação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. A entrada de Flávio Dino, a aprovação do Senado de Flávio Dino para o STF seria a consumação de uma ditadura plena, absoluta, total do Judiciário, composta por todos os 11 ministros e também pelo governo federal. Aquela parceria dita pela jornalista da Globo News, né? Uma parceria, um conluio para destruir adversários. É preciso que você diga ao senador que você elegeu que barre imediatamente a entrada de Flávio Dino. O único poder constituído com legitimidade para barrar os abusos do Supremo Tribunal Federal é o Senado Federal. Ou então o Supremo Tribunal Federal vai mandar e desmandar no Brasil. É preciso acabar urgentemente com esse regime de abuso sucessivo. Alexandre de Moraes aplaude a entrada de Flávio Dino. Um abusador aplaude a entrada de outro abusador. Para frear os abusos, só o poder do Senado Federal. Ou o Senado reage, ou não vai haver Congresso no Brasil, não vai haver executivo, não vai haver mídia, vai haver simplesmente uma ditadura do judiciário. Agora o próprio Dino aqui, demonstrando que ele realmente é uma ameaça às liberdades. Vamos ouvi-lo. Que eu particularmente não estou preocupado com os termos de uso dos senhores. Se os senhores não mudarem os termos de uso, vocês vão ser obrigados a mudar o termo de uso. E rápido. Ou vocês entendem isso, ou não precisa nem continuar a reunião. E eu me refiro a todas as plataformas. Esse tempo da autorregulação, da ausência de regulação da liberdade de expressão como um valor absoluto, que é uma fraude, que é uma falcatrua, esse tempo acabou no Brasil. Acabou. Foi sepultado. Tenham clareza disso. Clareza definitiva disso. Se os senhores não derem respostas que nós consideramos como compatíveis e ajustadas, nós vamos tomar as providências que a lei determina. É o que nós faremos com os senhores. Tenham clareza disso. Vamos fazer todos os dias. Dicionário, gramática do Ministério da Justiça e na Polícia Federal, que eu comando, não existe a expressão termo de uso. Esqueçam isso. Nunca mais falem nisso. Porque os termos de uso, as senhoras e os senhores mudam. Mesmo que não queiram, terão que mudar. E eu tenho certeza que essa colaboração ocorrerá.
em não ocorrendo, é claro que quem se opuser a essa ideia de colaboração, obviamente está se expondo a que nós adotemos as providências. Nós não queremos que os senhores passem a condição de investigados da Polícia Federal ou de réus. Nós não queremos. Não sei se eu vou conseguir manter esse vídeo do Dino aí por causa da musiquinha, né? Mas vamos lá. Então, depois disso, vamos ver outra aqui. Essa gente farisaica se diz defensora da liberdade. Na verdade, quem defende a liberdade somos nós, porque nós defendemos a vida. O que eles defendem é morte e crime. E quem é criminoso não defende a liberdade. Nós não somos a favor de censura, mas nós estamos com o Supremo. A vacina é obrigatória, claro que é. E se a pessoa não se vacina, pode sofrer sanções. Claro que sim. O Supremo decidiu isso e decidiu corretamente. Em nome do quê? Em nome da primacialidade do direito à vida. Em nome do amor, da solidariedade, dos valores que embasam a sociedade democrática. O que o Supremo não disse, claro, é que eu não posso, nem eu, nem nenhum de nós aqui, algemar uma pessoa e levar mano militar para vacinar. Não. Mas nós podemos impor restrições. E não só podemos, como devemos. Eu gosto muito do Zé Gotinha, até porque ele é fofinho, né? Eu me identifico um pouco. E dizer que ele, se precisar da espada da democracia, eu não lembro de Zé Gotinha com a Polícia Federal do lado. Houve o tempo que o Zé Gotinha se bancava sozinho. Então vocês podem contar com a gente, mande esse catálogo dos sites aí, eu fiquei muito curioso dos sites, dos links, etc. Eu diria até que eu estou ansioso para receber isso, porque nós temos muito gosto, muita alegria de servir ao país com aquilo que nos cabe. Diferente da agressão, do ódio, da ofensa, a gente que tem a verdade do lado, a gente que tem bons princípios, bons valores, a gente luta rindo, porque a gente sabe que a gente vence, a gente venceu e a gente vai vencer sempre. Aí o recado do Dino, né? E falando aí sobre... nem vou entrar nesse papo aí das picadinhas, né? Mas ele deu o tom. O que pode acontecer? O ministro da Justiça ele estava falando isso. Imagina agora esse cidadão for para a Suprema Corte. A gente sabe o que acontece lá, né? A gente conhece todos aqueles ministros lá da Suprema Corte e, sinceramente, eu acho que eles estão muito abaixo daquilo que o Dino possa oferecer para prejudicar o país. Certamente não vai ser uma boa para o país, vai ser, e por enquanto é uma ameaça. E não queremos que isso se transforme numa tragédia. Poderá acontecer com a entrada dele no STF. Então a gente conclama aqui os senadores, né, para que coloque a cabeça no lugar. Pense muito bem se essa pessoa, com um currículo desse, tem condições de assumir uma cadeira no STF. É isso. Nós ficamos por aqui. E aí, né, Então, o que eu vou dizer com essa imagem aqui, ó. Se não acontecer isso, todo mundo lascado.